No cristianismo e no judaísmo, o pombo, de cor branca, é considerado um símbolo da paz. Isso vem do Antigo Testamento. Noé teria soltado uma ave após o dilúvio para que ela encontrasse terra. Atualmente, os pombos, independente de suas cores ou raças, têm perdido a sua simbologia e se tornado um problema na sociedade. As fezes e dejetos dessas aves, ao se acumularem em estruturas, causam danos em monumentos e patrimônios públicos, privados e históricos. As fezes podem comprometer também pinturas de veículos, entupir calhas e apodrecer forros de madeira. Já para os produtores rurais, as fezes dos animais podem contaminar os grãos e outros alimentos. Além de todas essas situações, os pombos são portadores de parasitas, como piolhos, ácaros, percevejos e carrapatos. Além desses parasitas, as aves podem ser transmissoras de doenças causadas por bactérias e fungos, como a salmonelose, a psitacose, a histoplasmose e a criptococose, fatais ao homem quando não diagnosticadas e devidamente tratadas. A exemplo disso, na cidade de Santos, litoral paulistano, 2 pessoas sadias vieram a óbito após serem infectados pelo fungo Cryptococcus. A criptococose é uma doença causada pelo fungo que chama Cryptococcus. Esse fungo tem algumas espécies, né? A mais comum é a Neoformas. Então, esse fungo está presente no ambiente, às vezes em gravetos, em árvores, mas mais comumente em fezes de pombo. Então, por isso que ela é associada a essa doença do pombo. As fezes do pombo, ao secar, na maioria das vezes se torna uma camada de poeira, e neste momento ela pode se tornar uma vilã aos humanos. Em contato com o pulmão, o fungo pode se espalhar para outros órgãos do corpo. O Cryptococcus pode te infectar a partir do momento que você inala esse fungo. Inalando esse fungo, ele vai chegar até a sua via aérea inferior, que é seu pulmão, e daí ele vai disseminar para outros tecidos. Alguns sintomas da criptococose são febre alta, perda de peso, fraqueza, tudo isso associado a tosse e expectoração. Quando o quadro se agrava para meningite, os sintomas aparecem nos pacientes com dor de cabeça, confusão mental, náuseas e febre. De acordo com a pneumologista, o fungo reage com maior rapidez em pacientes com algum tipo de imunodeficiência. Quando a doença é diagnosticada com agilidade, o quadro pode ser revertido. Da doença se apresentar depende do estado imunológico do hospedeiro, do paciente. Se ele tem um estado imunológico com alguma imunodepressão, esse paciente vai desenvolver uma forma disseminada da doença. Então, por exemplo, o paciente com AIDS, ele tem mais a forma disseminada, às vezes em pele, pulmonar e, às vezes, também a forma meníngea, que é a forma mais grave, né? Mas também o paciente imunocompetente, ele pode ter a forma invasiva da doença, ou a criptococose pulmonar, ou a meningite causada por criptococcus. No paciente imunocompetente, você baseia-se no que o paciente pode ter tido contato. Se em caverna, você tem um fungo específico, que é o histoplasma, no pombal ou em contato com muito pombo, você tem a criptococose, a paracoccidiose naqueles pacientes que são mais de área rural ou que visitam uma área rural. Então, eles vão estar ali presentes no ambiente e pode ser inoculado a qualquer momento, né? Se a doença vai desenvolver ou não, vai depender, obviamente, da sua resposta imunológica. Muito mais associado aos pacientes imunossuprimidos, né? Não só o paciente aidético, mas, por exemplo, o paciente que faz quimioterapia, ele pode desenvolver essas doenças que a gente chama de oportunistas, né? Não são doenças tão comuns como as que a gente vê no dia a dia. Eficaz, mas é um tratamento demorado que depende da identificação desse fungo. Então, às vezes, se o diagnóstico for demorado, né, como eu acredito que tenha sido, a doença pode evoluir, inclusive com sequela, né? Meningite deixa de sequela às vezes, e às vezes até ao óbito, né? Como foi o que aconteceu. Segundo a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, instalada na capital paulista, os pombos são pássaros protegidos pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Por este motivo, não é recomendado que nenhuma medida seja tomada sem a devida autorização. Caso estes animais estejam causando incômodo, entre em contato com as autoridades ambientais ou empresas especializadas. Não é diagnosticada com frequência, não é uma doença, obviamente, né, endêmica, isso não acontece.
Para evitar a presença dos pombos em ambiente familiar, segue algumas dicas informadas pelo site da APRAG. Tente eliminar hábitos de alimentar os pombos. Desfaça ninhos das aves com a autorização dos órgãos ambientais. Realize o descarte do lixo doméstico para a coleta pública somente nos horários e dias certos do recolhimento. Vede adequadamente, com argamassa ou telas, buracos e vãos entre as telhas das casas. E atente para as vasilhas de PETs que possam conter resto de alimentos. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga, fomos informados que, por não se tratar de doença de notificação compulsória, não consta no sistema de informação de agravos de notificação casos registrados da doença, o que dificulta a sua identificação. Na nota, consta ainda que é importante destacar que, segundo estudos, alguns casos podem evoluir para meningite fúngica, não tendo sido registrado no município de Caratinga nenhum caso da doença nos últimos anos.